Bem-vindos ao capítulo 8 de Maravilhosa Graça. Nos desertos do coração deixe a cura jorrar. A força dessa prisão ensina o liberto a louvar. W.H. Auden. Capítulo 8. Por que perdoar? Participe de uma discussão animada a respeito da questão do perdão na semana em que Jeffrey Dahmer morreu na cadeia. Dahmer, um assassino em grande escala, havia violentado e depois matado 17 jovens, canibalizando-os e guardando partes dos corpos em sua geladeira. Sua prisão provocou um abalo no departamento de polícia de Milwaukee, quando se ficou sabendo que os policiais haviam ignorado os desesperados rogos de um adolescente vietnamita que tentou escapar fugindo, nu e sangrando, do apartamento de Dahmer. Esse garoto também veio a ser vítima de Dahmer, um dos 11 corpos achados em seu apartamento. Em novembro de 1994, Dahmer foi assassinado, espancado até a morte com um cabo de vassoura por um colega de cadeia. O noticiário da televisão naquele dia incluiu entrevistas com os entristecidos parentes das vítimas de Dahmer, muitos dos quais disseram que lastimavam o assassinato de Dahmer apenas porque dera fim à sua vida cedo demais. Ele tinha de sofrer, sendo forçado a viver mais tempo e pensar nas coisas horríveis que havia feito. Uma rede de televisão apresentou um programa gravado algumas semanas antes da morte de Dahmer. O entrevistador perguntou-lhe como pudera fazer aquelas coisas pelas quais fora condenado. Dahmer disse que naquela ocasião não cria em Deus, e por isso não se sentia culpado de nada. Ele havia começado com pequenos crimes, experimentando pequenos atos de crueldade, e então continuou cada vez mais. Nada o restringia. Dahmer, depois, contou de sua recente conversão religiosa. Ele fora batizado na cadeia e estava passando todo o seu tempo lendo material religioso que lhe fora dado por um pastor da cidade. A câmera passou para uma entrevista com o capelão da cadeia, que afirmava que Dahmer havia realmente se arrependido e era um dos seus mais fiéis discípulos. A discussão em meu pequeno grupo tendia a se dividir entre aqueles que haviam apenas assistido aos telejornais a respeito da morte de Dahmer e aqueles que haviam também assistido à entrevista com Dahmer. O primeiro grupo via Dahmer como um monstro e repudiavam sem restrições quaisquer notícias a respeito de uma conversão na cadeia. As fisionomias angustiadas dos parentes impressionaram-nos profundamente. Uma pessoa comentou: crimes como esses não podem ser perdoados nunca. Ele não podia estar sendo sincero. Aqueles que assistiram à entrevista com Dahmer não tinham tanta certeza. Eles concordavam que seus crimes foram hediondos além da imaginação. Mas ele parecia contrito, até mesmo humilde. A conversa retornou à questão: alguém pode ficar de fora do perdão? Ninguém naquela tarde saiu sentindo-se inteiramente satisfeito com as respostas. O escândalo do perdão confronta qualquer pessoa que concorde com um cessar-fogo moral apenas porque alguém diz "sinto muito". Quando me sinto ofendido, posso imaginar uma centena de motivos contra o perdão. Ele precisa aprender uma lição. Não quero incentivar o comportamento irresponsável. Vou deixá-la em banho-maria por um tempo. Vai lhe fazer bem. Ela precisa aprender que suas atitudes têm consequências. Fui ofendido. Não preciso dar o primeiro passo. Como posso perdoar se ele nem mesmo está arrependido? Eu controlo meus argumentos até que aconteça alguma coisa que derrube a minha resistência. Quando finalmente amoleço a ponto de conceder o perdão, isso parece uma capitulação, um salto da lógica fria para um sentimento piegas. Por que afinal dei um salto desses? Já mencionei um fator que me motiva como cristão. Na qualidade de filho do Pai, recebo ordens de perdoar. Mas os cristãos não têm o monopólio do perdão. Porque alguns de nós, cristãos e não cristãos igualmente, escolhemos esta atitude nada natural. Posso identificar pelo menos 3 motivos pragmáticos, e quanto mais penso nesses motivos para o perdão, mais reconheço neles uma lógica que parece fundamental, e não apenas difícil. Primeiro, o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo da culpa e da dor, interrompendo a cadeia da ausência de graça. No Novo Testamento, a palavra grega mais comum utilizada para o perdão significa literalmente soltar, jogar para longe, libertar-se. Prontamente admito que o perdão é injusto. O hinduísmo, com sua doutrina do karma, mostra um senso muito mais gratificante de justiça. Os mestres hindus calcularam com precisão matemática quanto tempo leva para que seja feita justiça a uma pessoa. A fim de equilibrar o castigo por todos os meus erros nesta vida e nas vidas futuras, 6.800.000 encarnações seriam suficientes. O casamento dá um vislumbre do processo do karma operando. 2 pessoas obstinadas vivem juntas, dão nos nervos uma da outra e perpetuam a luta pelo poder por meio de um cabo de guerra emocional.
Não consigo acreditar que você esqueceu o aniversário de sua própria mãe, diz alguém. Espere um pouco, você não ficou encarregado de tomar conta do calendário? Não tente passar a culpa para mim, ela é sua mãe. Sim, mas eu lhe pedi na semana passada que me lembrasse. Por que você não me lembrou? Você está louco. Ela é sua mãe. Você não é capaz de lembrar o aniversário de sua própria mãe? Por que eu deveria? É obrigação sua me lembrar. O diálogo vazio prossegue por, digamos, 6.800.000 ciclos até que, finalmente, um dos cônjuges diz: chega, vou interromper essa cadeia. E a única maneira de fazê-lo é por meio do perdão. Sinto muito. Você me perdoa? A palavra ressentimento expressa o que acontece se o ciclo continua ininterrupto. Ela significa literalmente sentir de novo. O ressentimento apega-se ao passado, libera-o muitas e muitas vezes, arranca cada nova casca, de modo que a ferida nunca sara. Este padrão, sem dúvida, começou com o primeiro casal na Terra. Pense em todas as altercações que Adão e Eva devem ter tido no decorrer de seus 900 anos, escreveu Martinho Lutero. Eva diria: você comeu a maçã, e Adão replicaria: você a deu para mim. Ponto. 2 romances escritos por autores premiados com o Nobel exemplificam o padrão em um cenário moderno. Em Love in the Time of Cholera, Amor no Tempo do Cólera, Gabriel Garcia Marques retrata um casamento que se desintegra por causa de um sabonete. Era obrigação da mulher manter a casa em ordem, inclusive na responsabilidade da provisão de toalhas, papel higiênico e sabonete no banheiro. Um dia ela se esqueceu de colocar o sabonete, um esquecimento que o seu marido classificou exageradamente. Estive tomando banho por quase uma semana sem sabonete, e ela o negou com vigor. Embora fosse verdade que realmente tinha esquecido, o orgulho estava em jogo e ela não voltaria atrás. Durante os 7 meses seguintes eles dormiram em quartos separados e comeram em silêncio. Mesmo depois que ficaram idosos e plácidos, escreve Marx, tinham muito cuidado em tocar no assunto, pois as feridas mal cicatrizadas poderiam começar a sangrar de novo como se tivessem sido infligidas ontem. Como pode um sabonete acabar com um casamento? Porque nenhum dos parceiros foi capaz de dizer: chega, isto não pode continuar. Sinto muito. Perdoe-me. The Knot of Vipers, Ninho de Víboras, de François Mauriac, conta uma história semelhante de um velho homem que passa as últimas décadas de seu casamento dormindo no corredor. Uma brecha se abrirá há 30 anos porque o marido não havia demonstrado bastante preocupação quando a filha de 5 anos de idade ficou doente. Agora, nem o marido nem a mulher queriam dar o primeiro passo. Todas as noites ele espera que ela se aproxime, mas ela não aparece. Todas as noites ela fica acordada esperando que ele se aproxime, e ele não aparece. Nenhum dos dois vai interromper o ciclo que começou há vários anos. Nenhum deles vai perdoar. Em suas memórias de uma família realmente desarranjada, The Liars Club, o Clube dos Mentirosos, Mary Carr conta a história de um tio do Texas que continuou casado, mas não falava com a esposa há 40 anos, desde uma briga por causa do quanto ela gastava com açúcar. Um dia ele pegou uma serra e dividiu sua casa exatamente no meio. Pregou tábuas nos lados cortados pela serra e empurrou uma das metades para trás de um bosque de pinheiros no mesmo terreno. São 2, marido e mulher, vivendo o resto de seus dias em casas separadas. O perdão oferece uma saída. Ele não resolve todas as questões da culpa e da justiça, com frequência claramente foge dessas questões, mas permite um relacionamento renovado que começa outra vez. Desse modo, disse Solzhenitsyn, nós diferimos de todos os animais. Não é a nossa capacidade de pensar, mas a nossa capacidade de nos arrependermos e perdoar que nos torna diferentes. Apenas seres humanos podem realizar esse ato antinatural, que transcende a implacável lei da natureza. Se não transcendemos a natureza, continuamos amarrados a pessoas que não podemos perdoar, presos em suas garras apertadas. Este princípio se aplica até mesmo quando uma das partes é totalmente inocente e a outra, totalmente culpada, pois a parte inocente vai carregar a ferida até que consiga encontrar um caminho para receber alívio. E o perdão é o único caminho. Oscar Ijuelos escreveu um romance comovente, Mr. Ives Christmas, O Natal do Sr. Ives, a respeito de um homem que é sufocado pela amargura até que, de alguma forma, descobre que pode perdoar o criminoso latino que assassinou seu filho. Embora o próprio Ives não fizesse nada de errado, durante décadas o assassino o manteve como prisioneiro emocional. Às vezes divago e imagino um mundo sem perdão. O que aconteceria se cada filho alimentasse ressentimentos contra seus pais e cada família passasse as inimizades para as futuras gerações? Mencionei uma família, Daisy, Margaret e Michael, e o vírus da desgraça que afligiu a todos.
Eu conheço, respeito e desfruto da amizade de cada membro dessa família separadamente. Mas, embora partilhem de quase o mesmo código genético, hoje não conseguem ficar sentados juntos na mesma sala. Todos eles me têm protestado a sua inocência, mas os inocentes também sofrem os resultados da falta de graça. Não quero vê-lo nunca mais enquanto viver, Margaret gritou para o filho. Ela foi atendida, e agora sofre por causa disso todos os dias. Posso ver o sofrimento na estreiteza de seus olhos e na tensão do seu maxilar todas as vezes em que pronuncio o nome Michael. Deixo que minha imaginação avance mais para um mundo no qual cada ex-colônia abriga ressentimentos contra o seu ex-governo imperial. Cada raça odeia as outras raças e cada tribo luta com suas rivais como se todos os agravos da história se acumulassem por trás de cada contato entre nações, raças e tribos. Fico deprimido quando imagino tais cenas porque elas parecem estar tão próximas da história que existe hoje. Como disse Hannah Arendt, a filósofa judia, o único remédio para a inevitabilidade da história é o perdão. Caso contrário, continuamos presos na embaraçosa situação da irreversibilidade. Não perdoar me aprisiona ao passado e exclui todo o potencial de mudança. Assim, transfiro o controle ao outro, meu inimigo, e me condeno a sofrer as consequências do erro. Uma vez ouvi um rabino imigrante fazer uma declaração espantosa. Antes de vir para a América, precisei perdoar Adolf Hitler, ele disse. Eu não queria trazer Hitler dentro de mim para meu novo país. Nós perdoamos não apenas para cumprir alguma lei mais elevada de moralidade, fazemo-lo por nós mesmos. Como Lewis Smedes destaca, a primeira e geralmente única pessoa a ser curada pelo perdão é a pessoa que perdoa. Quando genuinamente perdoamos, libertamos um prisioneiro e então descobrimos que o prisioneiro que libertamos éramos nós. Para o José da Bíblia, que tinha um ressentimento justificado contra seus irmãos, o perdão derramou-se na forma de lágrimas e gemidos. Estes, como um trabalho de parto, foram arautos da libertação e por meio deles, José finalmente obteve a liberdade. Ele chamou seu filho de Manassés, que significa aquele que induz a ser perdoado. A única coisa mais difícil do que o perdão é não perdoar. O segundo grande poder do perdão é que ele pode aliviar a força opressora da culpa no perpetrador. A culpa faz sua obra corrosiva mesmo quando conscientemente é reprimida. Em 1993, um membro da Ku Klux Klan chamado Henry Alexander fez uma confissão à esposa. Em 1957, ele e diversos outros membros da organização arrancaram um motorista negro da cabine de seu caminhão, levaram-no para uma ponte deserta por cima de um caudaloso rio e o fizeram pular dali, gritando para que morresse. Alexander foi acusado pelo crime em 1976, levou quase 20 anos para ser julgado, alegou inocência e foi absolvido por um júri de brancos. Durante 36 anos ele insistiu em sua inocência, até 1993, quando confessou a verdade à esposa. Nem sei o que Deus planejou para mim. Nem mesmo sei como orar por mim mesmo, ele lhe disse. Alguns dias depois, morreu. A esposa de Alexander escreveu uma carta pedindo perdão à viúva do homem negro, uma carta que foi depois impressa em The New York Times. Henry viveu uma mentira toda a sua vida, e me fez vivê-la também, ela escreveu. Todos aqueles anos ela havia acreditado na inocência do marido. Ele não demonstrou nenhum sinal exterior de remorso até os últimos dias de sua vida, tarde demais para tentar uma retratação pública, mas não conseguiu levar o terrível segredo da culpa para a sepultura. Depois de 36 anos de veementes negativas, ainda precisava da libertação que apenas o perdão poderia conceder. Outro membro da Ku Klux Klan, o grande dragão Larry Trapp, de Lincoln, no Nebraska, provocou grandes manchetes nos jornais quando, em 1992, renunciou a seu ódio, rasgou suas bandeiras nazistas e destruiu muitas caixas de literatura voltada ao ódio. Como Katherine Watterson conta no livro Note by the Sword, não pela espada, Trapp fora vencido pelo amor perdoador de um cantor judeu e sua família. Embora Trapp lhes enviasse panfletos zombando dos judeus e negando o Holocausto, embora fizesse ameaças violentas telefonando para a casa deles, embora escolhesse a sinagoga deles para que fosse explodida, a família do cantor sistematicamente reagia com compaixão e interesse. Diabético desde a infância, Trapp ficou confinado a uma cadeira de rodas e notou que estava perdendo rapidamente a visão. A família do cantor convidou Trapp para que fosse morar com eles, para cuidar dele. Eles me demonstraram tal amor que eu não pude deixar de amá-los em retribuição, Trapp disse mais tarde. Ele passou seus últimos meses de vida buscando o perdão dos grupos judeus e de muitos indivíduos que havia odiado.
Nos últimos anos, auditórios em todo o mundo estiveram assistindo ao drama do perdão apresentado no palco na versão musical de Les Misérables, Os Miseráveis. O musical segue sua fonte original, o romance agitado de Victor Hugo, que conta a história de Jean Valjean, um prisioneiro francês perseguido e, finalmente, transformado pelo perdão. Condenado a 19 anos de trabalhos forçados pelo crime de roubar pão, Jean Valjean gradualmente endureceu-se até se transformar em um rude prisioneiro. Ninguém podia vencê-lo em uma briga. Ninguém podia quebrar sua vontade. Finalmente Valjean recebeu a anistia. Mas os condenados naquele tempo tinham de carregar cartões de identificação, e nenhum dono de pousada permitiria que um criminoso perigoso passasse ali à noite. Durante 4 dias vagou pelas estradas do lugarejo, procurando abrigo contra as intempéries, até que, finalmente, um bondoso bispo teve misericórdia dele. Naquela noite Jean Valjean ficou quieto em uma cama extremamente confortável até que o bispo e sua irmã caíram no sono. Levantou-se da cama, esvaziou os armários onde a família guardava a prata e saiu silenciosamente para as trevas. Na manhã seguinte, 3 policiais bateram à porta do bispo com Valjean a reboque. Eles haviam apanhado o condenado fugindo com a prata furtada e estavam prontos a colocar o canalha na cadeia pelo resto de sua vida. O bispo reagiu de um jeito que ninguém, especialmente Jean Valjean, esperava. "Então você está aí!" Ele gritou para Valjean. "Que bom vê-lo de novo. Você esqueceu que eu lhe dei também os castiçais? São de prata como o resto, e valem bem uns 200 francos. Esqueceu de levá-los?" Jean Valjean arregalou os olhos. Olhava para o velho homem com uma expressão que palavras não poderiam traduzir. Valjean não era ladrão, o bispo garantiu aos policiais. "Eu lhe dei esta prata de presente." Quando os policiais se afastaram, o bispo entregou os castiçais a seu hóspede, agora trêmulo e sem fala. "Não se esqueça, jamais se esqueça", disse o bispo, "de que você me prometeu que usaria o dinheiro para se tornar um homem honesto." O poder da atitude do bispo, desafiando todo instinto humano de vingança, transformou a vida de Jean Valjean para sempre. Um encontro direto com o perdão, especialmente porque nunca se arrependera, derreteu o granito das defesas de sua alma. Ele manteve os castiçais como lembrança preciosa da graça e dedicou-se daquele momento em diante a ajudar outras pessoas necessitadas. O romance de Hugo é, de fato, uma parábola de 2 gumes a respeito do perdão. Um detetive chamado Javert, que não conhece outra lei além da justiça, persegue Jean Valjean sem misericórdia nas 2 décadas seguintes. Assim como Valjean é transformado pelo perdão, o detetive é consumido pela sede de vingança. Quando Valjean salva a vida de Javert, a presa demonstrando graça para com o seu perseguidor, o detetive sente que o seu mundo em preto e branco começa a se desintegrar. Incapaz de conviver com a graça que vai contra todo o instinto, e não encontrando em si mesmo o perdão correspondente, Javert pula de uma ponte e afoga-se no rio Sena. O perdão magnânimo, tal como foi oferecido a Valjean pelo bispo, dá possibilidade de transformação à parte culpada. Lewis Smedes detalha este processo de cirurgia espiritual. Quando você perdoa alguém, você secciona o erro da pessoa que o cometeu. Você separa essa pessoa do ato ruim. Você a recria. Em um momento você a identifica radicalmente como a pessoa que errou contra você. No outro você muda a identidade dela. Ela é refeita em suas lembranças. Você não pensa nela agora como a pessoa que o feriu, mas, sim, como a pessoa que precisa de você. Você não a sente agora como a pessoa que se alienou de você, mas, sim, como a pessoa que pertence a você. Antes você a considerava como uma pessoa poderosa no mal, mas agora você a vê como fraca em suas necessidades. Você recriou o passado dela refazendo-a numa pessoa cujo erro tornou seu passado doloroso. Smedes acrescenta muitas advertências. Perdão não é o mesmo que indulto, ele adverte. Você pode perdoar uma pessoa que errou contra você e ainda assim, insistir em um castigo justo para esse erro. Mas se você consegue obrigar-se a perdoar, você irá liberar o poder de cura tanto em você como na pessoa que o ofendeu. Um amigo meu que trabalha com os problemas da cidade questiona se o perdão daqueles que não se arrependem faz sentido. Este homem vê diariamente os resultados do mal no abuso de crianças, nas drogas, na violência e na prostituição. Se eu sei que uma coisa é errada e perdoo sem discriminar o erro, o que estou fazendo? Ele pergunta. Estou potencialmente capacitando-o em vez de libertar. Meu amigo me contou histórias de pessoas com as quais trabalha, e eu concordo que algumas delas parecem além do alcance do perdão. Mas não posso esquecer a cena emocionante do bispo perdoando Jean Valjean, que não admitiu o erro. O perdão tem o seu próprio poder extraordinário que vai além da lei e da justiça.
Antes de ler Os Miseráveis, li O Conde de Monte Cristo, um romance de Alexandre Dumas, compatriota de Hugo, que conta a história da estranha vingança de um homem injustiçado contra os 4 homens que tramaram contra ele. O romance de Dumas agradou ao meu senso de justiça, o de Hugo despertou em mim o senso da graça. A justiça tem uma espécie racional e correta de poder. O poder da graça é diferente, não é temporal, é transformador, sobrenatural. Reginald Denny, o motorista de caminhão assaltado durante os tumultos no centro-sul de Los Angeles, demonstrou este poder da graça. Toda a nação assistiu ao vídeo gravado de um helicóptero onde 2 homens quebraram a janela do seu caminhão com um tijolo, arrancaram-no da cabine, espancaram-no com uma garrafa quebrada e o chutaram até que o seu rosto ficou amassado. No tribunal, seus atormentadores mostraram-se beligerantes e nada arrependidos, não cedendo terreno. Com a mídia mundial acompanhado, Reginald Denny, com o rosto ainda inchado e deformado, descartou-se dos seus advogados, aproximou-se das mães dos 2 acusados, abraçou-as e lhes disse que os perdoava. As mães abraçaram Denny e uma delas declarou: "Eu amo você." Não sei que efeito essa cena causou nos rudes acusados, algemados ali perto. Mas sei que o perdão, e apenas o perdão, pode iniciar o degelo na parte culpada. E também sei que efeito tem sobre mim quando um colega de trabalho ou minha esposa me procura espontaneamente e me oferece perdão por alguma coisa errada que eu sou orgulhoso e teimoso demais para confessar. O perdão, não merecido, não adquirido, pode cortar as cordas e soltar o fardo opressivo da culpa. O Novo Testamento mostra um Jesus ressurreto levando Pedro pela mão através de um ritual triplo de perdão. Pedro não precisava andar pela vida culpado, de olhos baixos como quem traiu o Filho de Deus. Definitivamente não. Sobre as costas de tais pecadores transformados Cristo edificou a sua igreja. O perdão quebra o ciclo da culpa e afrouxa a força opressora do pecado. Realiza as 2 coisas por meio de uma notável ligação, colocando o perdoador do mesmo lado de quem cometeu o erro. Por meio disso percebemos que não somos tão diferentes do culpado como gostaríamos de pensar. Eu também sou diferente do que eu mesma me imagino. Saber disto é perdoar, disse Simone Weil. No início deste capítulo, mencionei um pequeno grupo de debates a respeito do perdão relacionado com o caso de Jeffrey Dahmer. Como acontece com muitas discussões desse tipo, ela começou a derivar das ilustrações pessoais para o abstrato e teórico. Discutimos horrorizados outros crimes, Bósnia e o Holocausto. Quase por acidente a palavra divórcio apareceu e para surpresa nossa Rebecca falou. Rebecca é uma mulher sossegada, e nas semanas em que nos reunimos ela raramente abriu a boca. Ao mencionar o divórcio, entretanto, começou a contar a sua própria história. Ela havia se casado com um pastor conhecido como líder de retiros. Contudo, tornou-se evidente que seu marido tinha um lado tenebroso. Ele chapinhava na pornografia e em suas viagens para outras cidades visitava prostitutas. Às vezes ele pedia perdão à esposa, às vezes não. Depois de algum tempo ele a deixou por outra mulher, Juliane. Rebecca teve o crescente sentimento de que, se não perdoasse o ex-marido, um duro caroço de vingança passaria para os seus filhos. Durante meses ela orou. No princípio suas orações pareciam tão vingativas quanto alguns salmos. Ela pedia a Deus que desse ao ex-marido o que ele merecia. Finalmente ela chegou ao ponto de deixar que Deus determinasse, e não ela, o que ele merecia. Uma noite Rebecca telefonou para o ex-marido e disse com voz trêmula e forçada: "Quero que você saiba que eu o perdoo pelo que me fez. E perdoo Juliane também." Ele riu da argumentação dela, não querendo admitir que havia feito alguma coisa errada. Apesar da rejeição, a conversa ajudou Rebecca a superar seus sentimentos de amargura. Alguns anos depois, Rebecca recebeu um telefonema histérico de Juliane, a mulher que lhe havia roubado o marido. Estivera assistindo a uma conferência de pastores com ele em Minneapolis, e ele havia saído do hotel para dar um passeio. Passaram-se algumas horas e então, Juliane recebeu um telefonema da polícia. Seu marido fora preso com uma prostituta. No telefone com Rebecca, Juliane estava soluçando. "Eu nunca acreditei em você", ela disse. "Eu insistia comigo mesma que mesmo se o que você dizia fosse verdade, ele havia mudado. E agora isto. Estou tão envergonhada, ferida e culpada. Não tenho ninguém no mundo que possa me compreender. Então me lembrei da noite quando você disse que nos perdoava. Pensei que talvez você pudesse compreender o que estou passando. É uma coisa horrível para lhe pedir, mas eu poderia conversar com você?" De alguma maneira Rebecca encontrou coragem para convidar Juliane para vir naquela mesma noite. Elas ficaram sentadas na sala de estar, choraram juntas, partilharam histórias de traição e no final, oraram juntas. Juliane agora aponta para aquela noite como o momento em que se tornou cristã.
Nosso grupo silenciou enquanto Rebeca contava sua história. Ela estava descrevendo o perdão não de forma abstrata, mas em um cenário quase incompreensível de elos humanos. A sedutora do marido e a esposa abandonada ajoelhadas lado a lado em uma sala de estar, orando. Durante muito tempo eu me sentia tola por ter perdoado o meu marido, Rebeca nos dizia. Mas naquela noite percebi qual era o fruto do perdão. Juliane estava certa. Eu poderia compreender o que ela estava passando. E por eu ter estado lá também, podia ficar do lado dela, em vez de ser sua inimiga. Nós duas fomos traídas pelo mesmo homem. Agora eu podia lhe ensinar a vencer o ódio, a vingança e a culpa que ela estava sentindo. Em The Art of Forgiving, a arte de perdoar, Lewis Medes faz a notável observação de que a Bíblia descreve Deus passando por estágios progressivos quando perdoa, assim como nós, os seres humanos. Primeiro, Deus redescobre a humanidade da pessoa que pecou contra ele, removendo a barreira criada pelo pecado. Segundo, Deus descarta o seu direito de vingança, preferindo, em lugar disso, assumir o preço em seu próprio corpo. Finalmente, Deus examina de novo os seus sentimentos para conosco, descobrindo um jeito de justificar-nos, para que ao olhar para nós, veja seus próprios filhos adotivos com a sua imagem divina restaurada. Ocorreu-me, enquanto pensava nas considerações de Smedes, que o milagre cheio de graça do perdão de Deus tornou-se possível por causa da união que ocorreu quando Deus veio ao mundo em Cristo. De certa maneira, Deus tinha de vir fazer as pazes com estas criaturas que desejava amar. Mas como? Experimentalmente, Deus não sabia o que era ser tentado pelo pecado, ter um dia difícil. Na terra, vivendo entre nós, aprendeu isso. Ele se colocou do nosso lado. O livro de Hebreus torna explícito este mistério da encarnação, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios vai ainda mais longe. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Não podemos ser mais explícitos. Deus fez a ponte sobre o abismo. Ele passou totalmente para o nosso lado. E por causa disso, o autor das cartas aos Hebreus afirma, Jesus pode defender-nos diante do Pai. Ele esteve lá. Ele compreende. Pela narrativa dos evangelhos, parece que o perdão também não foi fácil para Deus. Se possível, passa de mim este cálice, Jesus orou, contemplando o preço que deveria pagar em nosso favor, e o suor pingou dele em gotas de sangue. Não havia outro meio. Finalmente, em uma de suas últimas declarações antes de morrer, ele disse: perdoa-lhes a todos eles, aos soldados romanos, aos líderes religiosos, aos discípulos que fugiram nas trevas, a você e a mim, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Apenas tornando-se um ser humano, o Filho de Deus poderia realmente dizer: não sabem o que fazem. Tendo morado entre nós, ele agora compreendia. E assim concluímos mais um capítulo de Maravilhosa Graça. Que a jornada pela busca do perdão nos ajude a completar o quebra-cabeça de nossas vidas. Lembre-se, a cura começa quando o perdão é oferecido. Se você deseja explorar mais sobre o tema do perdão, não deixe de adquirir o livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey. O link está na descrição abaixo.